Esse vídeo da série LGPD Top 10 Desafios para Adequação aborda as tarefas importantes de manter o registro do tratamento dos dados pessoais em conformidade com o artigo 37 da lei e a eliminação dos dados que não estão mais em uso. Nos 6 primeiros episódios da série, já fizemos uma introdução sobre os 10 desafios e falamos sobre o mapeamento de dados, a identificação das bases legais, o programa de governança em privacidade e sobre os processos de avaliação de riscos e transparência. Você pode conferir todos os vídeos no canal do YouTube e pelo IGTV. Eu sou Denise Tavares e hoje é a vez de falarmos sobre os prazos de retenção e as políticas e processos que precisam ser implementados para cumprir esse requisito da LGPD. Para políticas e procedimentos de retenção de dados, temos boas e más notícias. A boa notícia é que os requisitos da LGPD sobre retenção de dados não são complicados ou difíceis de entender. Esses requisitos apenas implementam o princípio da necessidade. Uma empresa só deve manter os dados pessoais pelo tempo necessário para cumprir a base legal que utilizou para coletá-los e tratá-los. Mas calma, que vamos detalhar melhor isso. A má notícia é que realmente cumprir esse requisito e excluir dados pessoais é uma das tarefas mais difíceis que uma organização pode ter, e muitas empresas já estão terrivelmente fora de conformidade com as normas de privacidade atuais. Afinal, é da natureza humana acumular e guardar coisas para o caso de ser útil um dia, valioso ou necessário. As informações, especialmente os dados pessoais de ex-clientes, que podem se tornar futuros clientes, são inerentemente valiosas para uma organização. Além disso, quais são as chances de ser pego em uma fiscalização? A verdade é que as ações de fiscalização raramente são trazidas por causa de práticas de uso excessivo de dados pessoais. Mas esse é um risco que a empresa carrega, por exemplo, se ocorrer um incidente de privacidade, como um vazamento de dados. E aí, a questão da ausência de descarte pode vir à tona. A LGPD determina que esses instintos de acumulação sejam superados. E se você parar para pensar, cumprir esse requisito pode gerar um verdadeiro ganho operacional e até financeiro, além da redução de riscos. É sempre bom fazer uma limpeza, jogar fora o que não é mais necessário, desocupar espaço e às vezes até deixar de pagar pelo armazenamento. Quando falamos de um ex-cliente ou um cliente inativo, será que aquele cadastro que está ali há mais de 10 anos pode ser realmente útil? Será que ele ainda está atualizado ou você vai perder dinheiro e enviar mala direta ou ficar ligando para o endereço ou para o número errado? Será que se você utilizar essa informação para contatar esse titular, ele terá uma expectativa e lembrará que um dia preencheu um formulário na sua empresa? São situações de risco que irão variar de negócio para negócio, de setor para setor, mas que devem ser avaliadas e balanceadas. E o momento de fazer isso é agora. Aproveitar um programa de adequação à LGPD para fazer essa faxina é uma boa oportunidade. A determinação legal é que os dados pessoais devem ser eliminados após o término do seu tratamento. Então é importante analisarmos o artigo 15 da LGPD, que indica que o término do tratamento dos dados pessoais ocorre em uma das seguintes hipóteses. A primeira delas é se a finalidade for alcançada ou os dados deixarem de ser necessários ou pertinentes para atingir a sua finalidade. Por exemplo, a empresa vai fazer um sorteio e coleta dados pessoais das pessoas que irão participar. Imagina a quantidade de dados que um shopping não coleta nas campanhas de Natal. Passou o Natal e foi realizado o sorteio. Para essa finalidade, os dados não são mais necessários e deveriam ser descartados. Se está doendo seu coração agora, pensando em jogar todos aqueles cupons no lixo, calma que já vamos falar sobre algumas exceções que permitem a manutenção dos dados pessoais. Esse foi só um exemplo sobre uma finalidade alcançada. A segunda hipótese é o fim do período de tratamento. Se uma empresa que fez um processo seletivo indicou para os candidatos que, caso não fossem selecionados, os currículos seriam mantidos em um banco de dados pelo período de 2 anos, após esse período de 2 anos, teríamos o término do tratamento. O mesmo quando uma empresa está guardando documentos para o cumprimento de uma obrigação legal. Se uma lei determina a guarda de determinados documentos por um prazo de 5 anos, após esse período temos o término do tratamento.
A terceira hipótese é a comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardados os interesses públicos. O titular comunica à empresa que não quer que ela mantenha os seus dados, ou então revoga o seu consentimento. Aqui temos duas situações. Primeiro, que o titular só vai revogar o consentimento se estivermos falando de uma situação onde a base legal utilizada pela empresa foi o consentimento. Se a empresa possui dados do titular para cumprir uma obrigação legal e o titular ligar dizendo que quer revogar o seu consentimento, a empresa pode responder que precisa manter aqueles dados para cumprir uma obrigação legal e que não irá apagá-los naquele momento. Agora, se a empresa estava utilizando como base legal o interesse legítimo e o titular clica no botão querendo se descadastrar para não receber mais e-mails marketing, por exemplo, aí a empresa precisa respeitar esse direito. Além disso, na parte final dessa hipótese, temos que devem ser resguardados os interesses públicos. Isso porque nenhum direito é absoluto. Os direitos individuais devem sempre ser balanceados com os interesses da coletividade. A última hipótese é a determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD. Dentre as sanções previstas, a ANPD pode determinar a eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Vamos agora para as exceções previstas no artigo 16 da LGPD. A regra geral é que os dados pessoais sejam eliminados após o término do seu tratamento. Aquelas hipóteses que acabamos de falar, mas isso deve acontecer no âmbito e nos limites técnicos das atividades da empresa. Aqui cabe uma avaliação daquilo que é viável, considerando questões operacionais e sistêmicas. Um exemplo é quando um titular pede para apagar os seus dados e aí vamos supor que a empresa não tenha nenhuma justificativa para mantê-los. A empresa apaga ali do seu sistema, mas às vezes não pode garantir que não existam backups com tais informações. Em alguns casos, é até economicamente inviável resgatar os backups para fazer essa avaliação. A lei então entende que podem ter casos que limitações técnicas incapacitam a empresa de atender plenamente esse requisito, mas isso deve ser apontado pela empresa e ficar transparente para o titular e nas suas avaliações de risco. Por fim, a LGPD autoriza a manutenção dos dados, mesmo após o término do tratamento, para as seguintes finalidades. Uma é para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. O empregado sai da empresa, pede para apagar suas informações. Obviamente que a maioria das informações ali precisam ficar armazenadas pelo prazo legal. Também é possível manter os dados para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização dos dados pessoais. Lembrando aqui que falamos em outro vídeo que órgãos de pesquisa, na definição da LGPD, são órgãos ou entidades sem fins lucrativos. A terceira exceção é para transferência a terceiros, desde que respeitados os requisitos de tratamento, ou seja, se tiver uma base legal que justifique essa transferência. E a última hipótese é para uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro, desde que anonimizados os dados. Bom, tem coisas na lei que são difíceis de explicar. Se os dados devem ser anonimizados, eles perdem a natureza de dado pessoal e aí não entram no escopo da LGPD. Essa exceção nem precisaria estar aqui, certo? Os esforços para a eliminação de dados podem comprometer o sistema se os dados forem mantidos em formato não estruturados, como imagens e vídeos. E mesmo os dados estruturados, como dados em planilhas, podem ser difíceis de excluir. Muitos sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente, chamados de CRM, não são configurados para permitir a eliminação completa de registros, exigindo que os campos sejam sobrescritos com um texto de anonimato, em vez de excluí-los totalmente. Isso consome muito tempo e pode ser um desafio para muitas organizações. Na verdade, para CRMs comerciais como o Salesforce, por exemplo, esse tipo de alteração pode ser necessária para ajudar os clientes a atender mais facilmente aos requisitos de eliminação de dados de acordo com a LGPD. Por enquanto, nessa fase de diagnóstico, o que é preciso é identificar quais dados pessoais apresentarão maior risco para o titular dos dados se mantidos além do seu prazo de retenção e, como consequência, que serão os de maior risco para a empresa.
Aqui, o mapeamento de dados da organização e os esforços de inventário valerão a pena, pois é hora de fazer a classificação de risco nesse processo. Também é crucial referir-se à base legal atribuída ao tratamento original, quando os dados foram coletados ou obtidos de outra forma, porque isso ajudará a determinar se o tratamento ainda está sendo realizado nessa base legal ou se essa base legal não pode mais justificar o tratamento desses dados. Para implementar o processo na empresa, é necessário elaborar ou revisar uma política de retenção de dados e uma política de descarte de dados. Esses dois documentos podem ser combinados em uma única política. Eles servem para fornecer orientação sobre quando e como os dados devem ser eliminados e ou descartados, ou seja, quando termina o tratamento dos dados para cada categoria de dados pessoais. Essas políticas não terão sentido, entretanto, se os níveis mais altos da administração não as apoiar. É o que falamos a respeito de todo o programa de adequação. Privacidade e proteção de dados pessoais é um assunto que deve ser tratado top-down para que seu cumprimento seja efetivo. Dentre os principais pontos que podem ser estabelecidos nessa política estão: indicar quais dados são cobertos pela política de retenção de dados, definir os prazos para armazenamento dos dados, conforme necessidade e sempre que possível, de acordo com uma obrigação legal ou regulatória, detalhar os tipos de dados que precisam ser retidos por mais tempo que outros, programar revisões regulares dos dados armazenados para determinar se as informações ainda são necessárias, certificar-se de que todos os funcionários estejam cientes da política de retenção de dados, garantir que seja explicado no momento da coleta por quanto tempo os dados serão retidos ou como será tomada a decisão de excluir os dados que não são mais necessários e da possibilidade do direito de revogação do consentimento, garantir que os dados pessoais sensíveis sejam excluídos prontamente e que não sejam armazenados por mais tempo do que o estritamente necessário, e cobrir os métodos que devem ser usados para excluir dados físicos e digitais. É importante destacar que a LGPD não estabeleceu um prazo ou período de guarda dos dados pessoais. Cada empresa deve avaliar de acordo com a particularidade de cada tratamento de dados pessoais e de acordo com as obrigações legais ou regulatórias às quais está sujeita. É preciso haver regras estabelecidas nas políticas, mas a operacionalização também vai depender de cada empresa e de cada negócio. Empresas com um grande volume de dados pessoais precisarão de ferramentas confiáveis para facilitar esse processo. Ferramentas de gestão de dados ajudam a otimizar a coleta, o processamento, o armazenamento e também os procedimentos de exclusão dos dados. Já falamos que a LGPD adota uma abordagem baseada no risco para a proteção de dados. Políticas e práticas de retenção de dados não são só requisitos da LGPD, mas também são cruciais para a mitigação de riscos, pois os dados que foram excluídos, destruídos ou tornados anônimos não ficam mais vulneráveis a incidentes de privacidade e não podem, portanto, colocar a organização na posição de violar os direitos e liberdades do titular dos dados. Ter uma boa noção de quais dados são tratados, para quais finalidades, onde e com quem são compartilhados e outras informações importantes que devem ser registradas no inventário de dados ajudará a organização a acompanhar suas práticas de dados, incluindo a manutenção de cronogramas de retenção. No próximo vídeo, vamos falar sobre os direitos dos titulares de dados. Acompanhe os episódios dessa série Top 10 Desafios para Adequação todas as terças e quintas pelo canal do YouTube e pelo IGTV no meu Instagram, denisetavares.adv. Até mais!